E uma parada muito importante, então, da gente conversar a respeito, assim, de armadilhas de biópsias. Uma das alunas do Curar Transforma é a doutora Juliana Gavin. A doutora Juliana é do Rio de Janeiro, porque a gente estava discutindo um caso dela, e aí ela comentou a respeito de armadilhas de biópsia, e ela me disse assim, poxa Maurício, você é bucofacial também, né? Não faz só estômago. Você podia fazer uma live aí, eu preparar um conteúdo, fazer um vídeo, fazer uma aula, sei lá. Fazer qualquer coisa com essa vivência um pouco mais de cirurgia para ajudar a galera que tem menos cancha de procedimento cirúrgico para poder fazer as biópsias com mais segurança. Ela tinha mandado um caso que ela tinha biopsiado e aí a gente começou essa discussão do caso, da técnica, enfim, lá dentro do programa de treinamento do Curar Transforma. Porque eu me dei conta do seguinte, muita gente não faz o procedimento porque tem medo de algumas coisas relacionadas à técnica cirúrgica. E é engraçado. É engraçado porque o pessoal faz muito procedimento cirúrgico, faz aumento de coroa clínica, faz instalação de implantes, e talvez essas coisas que elas estão mais relacionadas ao osso, essas coisas que estão mais relacionadas ao alvéolo, ao osso alveolar, ao osso da mandíbula, ao osso da maxila, sejam coisas que assustem um pouco menos, porque a gente domina mais essa anatomia, porque ela está mais no dia a dia de atendimento, está mais no dia a dia de trabalho. Mas deveria ser justamente ao contrário, né? Porque fazer essa manipulação de tecido ósseo é mais difícil, é mais complicado. Mas eu percebo também que muito do medo do pessoal vem por causa do conhecimento de anatomia para baixo da mucosa. O que eu vou encontrar em um pouco mais de profundidade se eu precisar entrar lá? Será que isso vai ser perigoso? Será que não vai ser perigoso? E aí, basicamente, são dois medos ou dois riscos maiores que a gente tem nessa jogada aí, se você vai fazer uma biópsia de tecido mole. Que então, né, trava a galera aí. É você pegar um nervo ou você pegar um vaso. E por que esses dois problemas de você pegar um nervo e você pegar um vaso? Porque se você pegar um nervo... Cara, primeira coisa assim, ó. Nervo motor, você fazendo biópsia dentro da boca, não tem como você pegar nervo motor. Você não vai ter como pegar um ramo do facial fazendo biópsia dentro da boca. Então esquece essa parada de que você pode pegar um nervo motor, né? E deixar o paciente com uma deformidade de face, alguma coisa parecida com uma paralisia de Bell, se você está fazendo um procedimento dentro da boca. Aí é outro lance, sim, você pegar um nervo sensitivo. Isso até tem alguma possibilidade em algumas situações. E você ter uma área de parestesia, de disestesia, enfim. Você tem uma área que o paciente vai ficar com aquela sensibilidade alterada por mais tempo. Isso sim pode acontecer. E a segunda questão é você pegar um vaso e ter um episódio hemorrágico. Mas olha só, presta atenção nisso aqui. É muito mais fácil você pegar o dentário inferior que você pegar algum vaso nas partes moles aonde você vai fazer essas biópsias. Não que isso não possa acontecer. Até pode acontecer em algumas situações específicas. Mas é muito mais provável, por exemplo, na remoção de um terceiro molar ou na instalação de um implante, numa mandíbula um pouco mais atrófica, você pegar o dentário inferior e aí você ter um episódio hemorrágico, do que você pegar um vaso quando você está trabalhando em partes moles, porque a maioria das lesões, elas são exofíticas, elas estão só na mucosa, e você faz essa remoção cirúrgica sem entrar para dentro do plano muscular. E a possibilidade de você encontrar um vaso no plano superficial, cara, não acontece. Você vai ter um vaso quando você vai precisar entrar mais profundamente no tecido, dissecar um pouco mais. E aí já é uma biópsia um pouco mais sofisticada, um pouco mais elaborada. Tem uma região que ela é particularmente delicada para você trabalhar, que é o assoalho bucal. Porque a anatomia naquela região ali, ela é bem mais rica, sim. Ali você tem muito mais estruturas anatômicas, você tem muito mais vasos, e você tem vasos de um calibre um pouquinho maior que eventualmente podem ser lesionados. Você tem que lembrar que a vascularização da língua ela é muito rica
Lembra que a artéria lingual ela já é ramo da carótida, cara. Assim, é direta a relação ali. E essa artéria lingual ela dá 4 ramos terminais, mas você dificilmente também vai precisar entrar dentro da musculatura da língua, do músculo lingual, da musculatura extrínseca da língua, para fazer uma biópsia. Isso normalmente não é necessário, porque as lesões elas são superficiais. Mas no assoalho bucal ainda tem mais uma complicação ali, que é o ducto da glândula submandibular, que é bastante longo. Então, nós vamos conversar cada uma dessas áreas anatômicas aí, em particular, o que você tem que estar ligado ou não. Mas é um conceito importante você lembrar assim, que as estruturas nervosas e as estruturas vasculares, elas estão num plano mais profundo, elas não estão num plano superficial. Então, esse receio que eventualmente nós poderemos ter por causa da lesão acidental de um vaso ou da lesão acidental de um nervo, ele é raríssimo de acontecer quando você está trabalhando nas mucosas para fazer essas remoções de lesões. Então, tenha segurança e tenha clareza disso. Por outro lado, é aqui uma atenção muito especial, né? A gente tem aquelas lesões que elas vão ter sangramento por causa da natureza delas. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o maior medo que a gente tem realmente é dessa questão hemorrágica ali no transoperatório. Como é que eu vou manipular, como é que eu não vou, né? O que eu vou fazer? E dentro dessas lesões, aonde elas vão tender a sangrar mais, é muito importante a gente saber que são de 2 grupos também onde você tem esse risco maior. Se você tem dúvida a respeito do aspecto de coagulação do paciente, peça exames. Peça exames. E isso é simples, né? Você vai pedir ali o hemograma, plaquetas, TP, que é tempo de tromboplastina, e KTTP, TP, que é o tempo de protrombina, TP é o tempo de protrombina, e KTTP, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Só que isso aí não te garante, por exemplo, problemas de agregação plaquetária, né? Isso são exames para ver se o paciente ele é anticoagulado. Então, aqueles pacientes que estão usando medicação como AS, não vai aparecer nesse exame, porque isso interfere na agregação plaquetária. Paciente que toma ginkgo biloba, que às vezes as pessoas acham que é uma vitamina, uma homeopatia, cara, isso é um antiagregante plaquetário tão potente quanto o AS. Mas essas coisas aí, elas estão lá na anamnese, elas não estão na técnica cirúrgica. E você deve ter essa avaliação para todos os casos, não só para esses casos que você vai operar. Então, o que eu quero dizer é que você precisa remover essa barreira de acidentes vasculares ou de hemorragia que são relacionados a medicações, a problemas sistêmicos, lá na anamnese. Isso é resolvido lá. Isso não tem a ver com a técnica cirúrgica. Agora, com a técnica cirúrgica, as 2 situações de maior risco de sangramento é se é uma lesão vascular, e aí lesão vascular grande ou intraóssea. Pequenas lesões vasculares de mucosa, hemangiomas pequenos em lábio, na língua, na região jugal, você não vai ter sangramento mais do que você teria se você estivesse removendo qualquer outra lesão. Dá pra gente trabalhar assim, vamos considerar talvez um hemangioma de até 2 centímetros, 2,5 centímetros dentro da boca, na borda da língua, onde for. Você pode remover com muita tranquilidade, aquilo não sangra a mais do que sangraria. Então você não precisa ter esse receio. Isso não é uma armadilha. O que é uma armadilha são hemangiomas grandes. E se você vai abordar uma lesão intraóssea, e aí então, né, já é aquele patamar a mais assim de biópsia, né, o cara que já tem um pouco mais de vivência cirúrgica, que já faz outros procedimentos, aí você precisa talvez naquela lesão que tem uma área radiolúcida, hipodensa, de maior significado, de maior tamanho, você fazer a punção aspiratória antes. Se nessa punção vier sangue vivo dentro da sua seringa, então aí sim pode ser uma lesão vascular, e aí sim é uma armadilha importante. Uma armadilha importante porque se você abordar aquela lesão vascular ali, fizer um retalho já sobre ela, talvez você tenha muita dificuldade de segurar esse sangramento. Então, se parece um cistinho, mas você está na dúvida, depois de anestesiar o paciente, antes de incisar com uma agulha e seringa hipodérmica,
você introduz lá para dentro e aspira, para ver se aquilo vem sangue vivo, né? Não é 2 gotinhas de sangue, é sangue vivo mesmo. E a segunda situação de lesões que tendem a sangrar por natureza, e aí é uma armadilha importante, é quando a gente tem estomatites. Se você tem pequenos nódulos na mucosa, papiloma, fibroma, lesões nodulares, exofíticas, isso você remove com muita tranquilidade. Mas quando essas lesões começam a ter volume, por exemplo, hiperplasia por dentadura, hiperplasia por prótese, é uma lesão que tende a ter um sangramento significativo, sim, até você conseguir descolar toda ela. Então, às vezes, você vai fazer a remoção de uma hiperplasia ali relacionada à borda de uma prótese, que tem 2, 3, 4 centímetros, e você não está esperando um sangramento significativo, porque aquilo não tem ulceração, não tem sinal inflamatório evidente, não tem toda aquela área que sugere que está muito vascularizado, que tem hiperemia, e realmente não tem. Mas você precisa lembrar lá da base. Sempre que a gente lembra assim, né, da base da nossa profissão, da histologia, da patologia, a gente faz as coisas com mais segurança. A gente faz as coisas com mais tranquilidade. Então, quando você vai remover essas hiperplasias, principalmente relacionadas à dentadura, que tem maior volume, você tem que lembrar que precisa nutrição. E se precisa nutrição para aquela lesão que é bem estruturada, que tem muita fibra ali, que está bem construída, bem constituída, você vai ter vasos com um diâmetro um pouquinho maior nutrindo aquele tecido, e aí vai ter um sangramento um pouquinho maior também. Então se prepare para isso. É sempre bom você ter no seu instrumental ali pinças hemostáticas, né? Pinça de Halster, pinça mosquito, tudo é a mesma coisa, para pinçar essas áreas que eventualmente está sangrando melhor. Vale a pena, se você faz esses casos com alguma frequência, ter um eletrobisturi pequeno, portátil, daqueles no consultório, né? Você não precisa ter um moderno, daqueles tipo um Valley Lab, né? Mas um eletrobisturi desses que vendem nas dentárias mesmo, eles funcionam muito bem. E você consegue ter uma boa hemostasia, ter um corte já que não vai sangrar quando você está fazendo a remoção da lesão, e te ajuda bastante. Tem gente que quase não vê caso assim de hiperplasia fibrosa relacionada à borda de dentadura. Tem gente que vê bastante. Tudo depende de como estão sendo feitas as próteses na região onde você está trabalhando. E quando você vai fazer essas remoções, essas hiperplasias fibrosas, você precisa estar um pouco mais preparado. E um lance importante, depois que você remove toda a hiperplasia fibrosa, que você fez toda a secção dela, você faz uma compressão ali e você vai ver que aquele sangramento vai diminuir significativamente. Lembra que os vasos que você seccionou ali na hiperplasia, que estão dando hemorragia, são vasos que estão relacionados à nutrição da lesão que você removeu. Não são vasos próprios da anatomia. Então fica tranquilo que com as manobras tradicionais de hemostasia vai parar de sangrar, tão logo também você consiga suturar. E é muito importante você começar logo a sutura nessas lesões sangrantes. Porque você vai perceber que depois que você dá o primeiro ponto, o segundo ponto, elas vão diminuir tremendamente o sangramento. E isso é importante. Às vezes você fica esperando aquele momento ali, né? Então comprime todo o resto da incisão com uma gaze, deixa de fora só a área onde você vai dar o ponto e fica comprimindo o resto, o seu auxiliar, né? E aí você faz o primeiro ponto ali, e aí você vai andando com a sua compressão à medida que você vai evoluindo na sua sutura. Vê bem, ó, olha essa dica. Isso é um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Como é que normalmente a gente faz? Normalmente você pega o aspirador e fica aspirando ali, fazendo a sutura com o aspirador trabalhando. Estou dizendo que você fazer justamente o contrário. Você comprimir a área com gás, o seu auxiliar, às vezes ele ficar aspirando, e aí você vai fazendo a sutura enquanto o resto da ferida, o resto da área da incisão, o resto da ferida cirúrgica, ele está comprimindo. Então você dá um ponto ali e você vai avançando, né, vai fechando os pontos, à medida que também você vai andando com essa compressão. Nessas hiperplasias mais extensas. Você vai ver que isso vai facilitar a hemostasia e você vai ganhar tempo. Você vai conseguir fazer a sua sutura com mais rapidez e com mais precisão se você fizer dessa maneira. Ao invés de focar na aspiração, focar na compressão. O aspirador é legal quando a gente está trabalhando. Só que ele vai removendo os coágulos. E à medida que você vai
terminando o seu procedimento, você quer que pare de sangrar. O sangue já não está mais te atrapalhando a visão para fazer as incisões, que você já fez isso. Agora vem outro momento, e aí a compressão te ajuda mais do que o aspirador. Isso é um detalhe importante. Eu gosto de fazer sutura a pontos isolados. Quando a hiperplasia é grande, aí eu costumo fazer colchoeiro, que aí o colchoeiro, né, você passa o fio aqui e ele volta por dentro e aí tu vem aqui de novo, né? Então vamos lá, tu tá com a área aqui da tua incisão. Então você vai fechar o ponto aqui, você tem que dar um nó no início do colchoeiro, né? Então você vai dar um nó aqui, um ponto simples, e vai ficar com aquele fio comprido. Se você cortasse o colchoeiro aqui, tinha encerrado a parada. Mas aí você vai, então você deu o ponto aqui, aí você está com aquele fio comprido com a agulha na ponta aqui, aí você vai passar de novo aqui, vai sair por dentro e vem para cá. Passa de novo, sai por dentro e vem para cá, até chegar no fim. Aí quando chegar no fim, você vai fechar o ponto pegando as duas pontas, vai ficar como um top ali. E aí você vai cortar as 3 pontas, porque você não tem mais a outra ponta para fechar o nó do final. Ela ficou aqui no nó do início, né? Então você vai passando, sai por dentro, avança, sai por dentro, avança. E lá no fim, quando você der essa última avançada, em vez de sair tudo, você vai ficar com a alça aqui e a ponta do fio que saiu aqui. Então você faz o nó com essas 3 pegadas aqui. É muito importante a clorexidina ali, nesses casos que estão por segunda intenção, porque você pode ter inclusive o desenvolvimento de um granuloma piogênico. Olha só, você operou a hiperplasia fibrosa, resolveu a questão da prótese, só que aquela área cruenta, se ela contaminar inadequadamente, aí você pode ter o aparecimento do granuloma piogênico. Mas, gente, assim, ó, a retração cicatricial, ela é inevitável por causa da população celular que você vai ter ali. Então, quando a coisa começa a cicatrizar ali, que passa a fase aguda de processo inflamatório depois das incisões, vai para lá miofibroblasto. O que é o miofibroblasto? É um tipo de fibroblasto que está sempre presente no processo cicatricial. Você olha no microscópio e enxerga só fibroblasto, mas no meio daquela galera ali tem uns que são diferentes, que são o miofibroblasto. Por que chama miofibroblasto? Porque ele é contrátil. Ele tem filamento de actina e miosina dentro dele, do citoplasma dele. Então, o miofibroblasto, porque assim, ó, na fase da cicatrização, você tem primeiro a fase então de organizar a bagunça, né? A gente fez as incisões ali para remover a lesão, para remover a hiperplasia, e vai ter a fase da limpeza, que vai macrófago para lá. Esses macrófagos vão tirar o que sobrou de proteína livre, resto de célula, bactéria e tal. E aí cria o ambiente para o fibroblasto trabalhar para formar o colágeno naquela área que a gente incisou. E junto então com esses fibroblastos está lá os primos do fibroblasto, que é o miofibroblasto, que tem actina e miosina no citoplasma. Portanto, ele é uma célula contrátil. E nessa fase é a fase de organizar a bagunça. Primeiro eles vão pegar o colágeno que sobrou e vão ordenar ele, vão organizar o colágeno de novo. Imagina uma sala de aula que deu uma confusão nos alunos. E as classes ficaram tudo esculhambada por causa da correria dos alunos. E quebrou classe, quebrou cadeira e ficou esculhambação. Agora a galera vai lá arrumar a sala de aula de novo. Então a primeira coisa que tem que fazer é botar as classes todas elas em ordem, as cadeiras todas elas em ordem. Os fibroblastos vão fazer isso, vão organizar a sala. Depois, vão ver o que quebrou de classe e cadeira e vão fabricar novas classes e cadeiras. Ou seja, vai ver o que está faltando de colágeno e vai fabricar mais fibras colágenas para preencher os espaços. Mas nessa fase de organizar as classes e as cadeiras, nessa fase, os miofibroblastos vão estar organizando o colágeno e eles vão prender fibra colágena de um lado e do outro do citoplasma dele e vão se contrair, porque eles têm actina e miosina no citoplasma dele. Então ele puxa o colágeno para perto dele. Isso aí acontece em tudo que é lugar. E isso aí pode reduzir em até 30% o tamanho da ferida, da área a ser cicatrizada. Essa é a sacada. A sacada é puxar o colágeno para diminuir a área que tu tem que trabalhar.
Não é preguiça, né? Essa contração cicatricial. Não é preguiça, mas é uma grande jogada do organismo você ter essa contração cicatricial, que você está diminuindo a área que você tem que cicatrizar. Então, quando você faz isso na remoção, ou quando você faz a remoção da hiperplasia fibrosa, invariavelmente vai acontecer isso, mesmo que você coloque a dentadura de volta com soft ali para manter o lugar, manter o espaço, mas alguma cicatrização com contração sempre acontece e alguma perda dessa área, dessa região, sempre acontece. Então um pouco da área chapeável vai perder. Se você pegar a literatura aí, você vai ver várias opções assim para tentar preservar isso aí, colocando um monte de coisa ali, né? Não funciona. O que funciona melhor é você fazer realmente, pelo menos, assim, como eu comecei a trabalhar antes do implante ser tão popular assim, né? Quando eu comecei a trabalhar, o implante estava começando, então a gente via muitos casos assim, a gente fazia muita cirurgia pré-protética, né? Não só para remover as hiperplasias, mas a gente fazia cirurgia justamente para tentar ganhar a área chapeável, assim, tentar melhorar a adaptação da prótese. Cara, a gente fazia às vezes cirurgias enormes, assim, né? Descolava a mucosa de periósteo, levava aquilo lá para baixo, a cirurgia extensa, longa, cruenta, e no final da história, olha, dava 1 milímetro de ganho quando acabava tudo, sabe? E você ficava pensando assim, poxa, tudo isso para ganhar tão pouco. E realmente é assim. E aí tinha 1000 coisas que você suturava naquela área do rebordo ali, da gaze furacinada ao látex, para tapetar. E ainda bem que não se faz mais nada disso, né? Essas técnicas restaram todas como história, como museu. Então você vai perder sim alguma coisa ali, não tem jeito. E aí na questão das outras hiperplasias, ou melhor, desses outros crescimentos nodulares relacionados, que são aí estomatites, como o granuloma piogênico, aí você tem uma área de hiperemia ali, de componente vascular, que não é só hiperemia, são vasos de neoformação. O granuloma piogênico forma vasos novos dentro dele. Lá na aula de estomatites, lá do curso Curar Transforma, a gente tem isso assim, bem explicadinho, essa história do granuloma piogênico. E é claro que se é uma lesão que tem vasos de neoformação, é uma lesão que vai sangrar. E aí, às vezes, você também se surpreende, porque a lesão, muitas vezes, ela é pediculada. Você tem um volume grande aqui do granuloma piogênico e só uma pequena areazinha de inserção, né? Aí você incisa ali e aquilo sangra para valer. Sangra para valer mesmo, pela mesma relação que você tem que ter da hiperplasia. Se você tem volume de tecido, você precisa nutrir aquele volume todo. E se você tem um pedículo aqui, vai ter que passar tudo por aquele pedículo. Então, fique preparado para essa situação, né? De que eventualmente na secção do granuloma piogênico você vai ter um sangramento um pouco mais intenso ali, que resolve com manobras de compressão e sutura tranquilamente. E aí vem uma outra questão importante aqui que vai melhorar muito sua vida no transoperatório, né? Você fazer a adequação bucal antes. Então esse paciente ele deve estar sem biofilme, sem tártaro, sem cálculo, antes de você fazer o procedimento. Que aí, preferentemente, 1 semana antes. Porque aí, nesse meio tempo, de 1 semana de remoção de biofilme, de remoção de tártaro, de uso de clorexidina pré-operatória, você tira o componente inflamatório da lesão. Você tira o componente inflamatório do granuloma piogênico e aí vai sangrar menos. Vai sobrar só os vasos que realmente constituem a lesão. Não vai ficar essa questão da hiperemia, vai ficar os vasos de neoformação, a angiogênese que é típica dele. E terceira estomatite, a terceira estomatite de remoção cirúrgica, porque essas três são as clássicas, que a gente diz que não separa uma da outra, né? Que é o patologista que vai fazer essa separação do diagnóstico, né? Histopatológico, o diagnóstico conclusivo, ele vai ser para o exame histopatológico, é a lesão de células gigantes, ou granuloma periférico de células gigantes. E qual é o problema aqui do granuloma periférico de células gigantes, ou da lesão de células gigantes? É que realmente esse também sangra intensamente, pessoal. Mas isso também está relacionado ao volume da lesão, né? Você saber ali, perceber o tamanho. Só que a parada é que, clinicamente, às vezes, você não consegue diferenciar um do outro. Na prática,
Tem um jeitão clínico, assim, mais típico de cada um deles. Só que isso não é garantido, né? Esse jeitão típico de cada um deles não te garante. Mas, normalmente, você tem o granuloma piogênico com o aspecto mais avermelhado, mais de hiperemia. A lesão celular gigante é mais arroxeada. E a hiperplasia fibrosa, ela costuma ter aquele róseo mais típico da coloração da mucosa. Mas isso, assim, ó, é uma dica para a sua observação clínica, para o seu exame. Mas o grande ponto é você fazer a referência, fazer a relação com a região anatômica, o que você pode encontrar lá, que essas são as maiores armadilhas. Então, vamos pegar para o setor. Se você está trabalhando na região do lábio, né, e aí você reverte o lábio para remover essas lesões dentro do lábio, na mucosa do lábio ali, o que você pode ter ali de acidente anatômico? É só um vaso que eventualmente pode ser surpreendido num plano um pouco mais profundo, que é o orbicular do lábio. Mas aí você tem que estar trabalhando assim, um pouquinho mais para dentro, tipo como se você estivesse removendo um mucocele. Em algumas situações, então, no mucocele, você pode acabar encontrando o orbicular do lábio. Gente, isso é simples, comprime assim, ó, dedo assim, ó, pinça, aperta aqui de cada lado. Se isso começar a sangrar um pouco mais, você aperta aqui antes dela, ou aperta aqui antes dela, né, que você tem em cima e embaixo, e fica muito fácil você fazer a hemostasia, então não tem por que ter medo. Tirando o orbicular do lábio, na região do mentoniano, que às vezes a gente está ligado na história ali do rebordo, do alvéolo, né, mas precisa lembrar que o mentoniano ele sai e vem para a parte mole. Então, se você fizer alguma incisão um pouco mais profunda aqui, você pode pegar algum ramo do mentoniano. E é isso que tem do mentoniano, do mental, depende da literatura que você vai estudar ali de anatomia, né? Mas é lembrar que o mentoniano sai aqui do forame e vem em direção às partes moles, aí ele vai abrir um monte de ramo, mas também vem num plano mais profundo. Se você está trabalhando ali na remoção de lesões mais superficiais na mucosa, você não vai pegar o mentoniano. Aí você vai para a região jugal. Lembra lá, ó. Lembra lá como é que era a anatomia. Cara, é um grande músculo aqui, ó, é o bucinador. E a fibra corre nesse sentido aqui do bucinador. Não tem grandes vasos aqui na região do bucinador. Claro que se você entrar no plano muscular, você vai ter o sangramento que é típico do plano muscular. Mas não tem grandes vasos ali para você se preocupar. Então é uma região muito tranquila de trabalhar. Tem um acidente anatômico importante aqui na região do bucinador. Um acidente anatômico importante, que é o ducto de Steno. Então, às vezes, o paciente tem a saída do ducto bem visível ali na região do primeiro molar superior, você vê aquele biquinho ali, aquele nódulozinho, mas outras vezes a saída do ducto ela não é muito evidente. Então, se você vai fazer biópsia naquela região ali do primeiro molar superior, você tem que usar uma dica, uma manobra ali, que hoje ela está mais popularizada por causa da bichectomia. Quem faz bichectomia aprende a fazer isso, né? Que é você localizar a saída do ducto. Cuidado com isso, porque seccionar o ducto de Steno pode ser algo de difícil solução. Porque aí ele entra lá para dentro do plano muscular e se você acabar suturando o ducto de Steno, vai crescer isso aqui tudo. Porque vai reter saliva, e não é edema, é saliva mesmo. É saliva que fica retida ali, que fica disseminada no plano. Então a grande dica é, não toca na face do paciente antes de fazer o procedimento. Pede para ele abrir a boca. Coloca uma gaze seca ali em toda a parede da região jugal, seca a parede jugal ali e deixa o paciente de boca aberta e você fica olhando lá dentro da boca. Aí você coloca outra mão pela face aqui, ó, e comprime a parótida aqui, ó. E aí você fica olhando onde vai correr a saliva. Essa manobra chama ordenha da glândula. Isso é uma manobra semiotécnica importante quando você está pesquisando se há adenite, se há litíase, mas que você pode usar para quando você vai fazer uma biópsia dentro da boca, que a lesão está na região jugal e você não está vendo a saída do ducto de Steno. Porque aí você vai ver a saliva saindo. E aí, gente, ó, se liga, tá? Atenção nessa manobra. Porque você não vai ver um rio de saliva jorrando ali, né? Vai correr uma ou duas gotas só.
E se você perder esse momento ali da ordenha, você vai ter que esperar alguns minutos para fazer de novo. Tenha paciência. Isso te dá segurança quando você vai fazer o procedimento. No momento que você vê onde a saliva saiu ali, então identifica bem aquele lugar, identifica bem aquele pontinho ali, para você não incisar naquela região ali, para você poder ter tranquilidade de que você está fazendo a sua incisão fora ali da região do ducto de sternum. E aí você não vai ter problemas. Então, na região jugal, essa é a armadilha, esse é o cuidado que precisa ter. Aí, se a gente vai para a região do assoalho da boca, bom, ali você precisa ter muita atenção, porque ali você tem o ducto da glândula submandibular e tem muitos vasos. Se precisar entrar em profundidade ali para fazer a remoção de uma lesão submucosa, é recomendável que você tenha experiência em cirurgia, que você tenha um pouco mais de vivência cirúrgica para trabalhar no assoalho bucal. O assoalho bucal é uma zona delicada, uma zona que você tem que ter atenção, que você tem que ter cuidado. Você tem a questão da língua ali por cima, que isso pode atrapalhar a sua visualização. Essa eu diria que é a região onde você precisa mais atenção. Lesões superficiais, assim, como pequeno cialolito ali na saída do ducto, bem na saída do ducto, é fácil de remover. Você faz uma pequena incisão ali, nem faz sutura. Mucoceles superficiais também são fáceis de resolver. Rânula depende da técnica que você vai utilizar. Micromarsupialização funciona bem, você não precisa entrar no plano, você não precisa fazer incisões. Então, o assoalho bucal sim é uma zona rica, uma zona muito vascularizada e que tem o ducto da glândula. Ali precisa um pouco mais de vivência de cirurgia para trabalhar. Borda da língua, ventre da língua, dorso da língua, na língua mesmo, lesões nodulares, tranquilo para fazer. Às vezes também a gente costuma dizer assim, a língua sangra muito, o lábio sangra muito. Gente, o sangramento ele é igual. Faça uma boa infiltração anestésica, você vai ter vasoconstrição, você vai conseguir trabalhar com muita tranquilidade ali, sem ter maiores problemas na manipulação dos tecidos. No palato duro, região anterior ali, de premolar para frente, naquela região do palato duro ali, gente, ali é muito tranquilo de trabalhar. Lá perto do segundo molar e do terceiro, aí sim você tem a artéria palatina saindo lá. E aí as suas incisões, né, a artéria palatina ela vem de trás para frente. Se você fazer incisões transversais, é claro que você tem uma chance maior de seccionar a artéria. Manobra de hemostasia tradicional, né? Faz compressão, faz sutura depois. Se possível, se você quer tirar algo submucoso ali, ou você incisa na linha média, tipo aquela incisão para tórax, ou você incisa nos sulcos gengivais, aí você descola a mucosa periósteo, você vai levar o vaso junto, você vai levar a artéria junto. Na região anterior do palato duro, ali na papila incisiva, você não precisa ter nenhum tipo de cuidado. Isso é um dos grandes mistérios, né? Você descola toda aquela área ali da papila incisiva, você fica com forame incisivo exposto, você não tem sangramento a mais e você não tem parestesia. E você sabe que você seccionou o plexo ali. Tipo aquele descolamento que se faz para remover canino incluso no palato. Você pode fazer aquele acesso para qualquer remoção de qualquer coisa ali, de qualquer estrutura, e não tem problema em você fazer o descolamento da papila. Tem até técnica de implante, paciente com atresia dentro, né, que você pode colocar o implante dentro do canal nasopalatino ali, sem nenhum tipo de consequência maior. Então é uma zona ali muito tranquila para trabalhar. Palato mole é fácil de trabalhar do ponto de vista de anatomia, mas é bem posterior. Então também é uma área que ali você tem espessura, né? Tem a musculatura toda ali do palato mole, então dá para fazer remoções de lesões ali tranquilamente, só que também precisa um pouquinho mais de experiência porque é muito posterior. Então você precisa trabalhar lá no fundo com a sua instrumentação. Então não é o caso bom para você começar. Porque sim, você pode ter dificuldade lá para posicionar a incisão, você pode ter dificuldade para fazer a sutura, mas depois que você, uma dúvida sempre frequente, é a questão da náusea naquela região ali. Mas depois que você anestesia a região do palato mole, o paciente perde o reflexo. E você pode trabalhar com muita tranquilidade ali, sem problemas nenhum.